de novo, uma questão que trabalha com duas funções, ó. Então você já percebeu que é um padrão da banca isso aqui. De acordo com a planilha lá, qual a única fórmula correta que está embutida na célula C2? Ou seja, para retornar o resultado 4, o valor 4, o numeral 4. O que aconteceu? Primeira lá, letra A, máximo de A1 até C1. O que é o máximo? E eu sempre falo para você tomar cuidado. Máximo, mínimo, maior, menor. Você precisa levar essas 4 para o dia da prova, porque não está caindo, está despencando esses tipos de questões, tá? Máximo, mínimo, maior, menor. A função máximo, ela vai avaliar o intervalo e retornar o cara máximo, o valor máximo que existe ali. De 0 a 10, qual é o valor máximo? 10. E o mínimo? 0, né? Então eu vou estabelecer o intervalo e eu vou perguntar qual é o máximo ou mínimo desse intervalo. Maior, menor se comporta de forma diferente. Eu tenho que perguntar o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Eu trabalho com índice de posição no maior e menor. A questão não fala de maior e menor, deixamos nesse momento. Máximo e mínimo. Qual é o máximo de A1 até C1? De A1 até C1, o valor máximo é o 9, concorda? E o mínimo de A2 até B2, ó. A2 até B2. O mínimo é o 6. Então eu tenho lá, ó, 9 mais 6 vai me dar 15, né? 15 menos A2 menos 8 mais B1, que é 7. Então eu tenho 15 menos 8 vai me dar 6, 7... mais 7, 14. Então aqui o resultado, 14. Diferente do 4 que ele pediu lá. Próxima de baixo. Qual é o máximo de A1 até C1? O máximo de A1 até C1 sabemos que é o 9. O mínimo de A2 até B2. Só que nesse caso, ele está pedindo para fazer uma subtração. Ó, a subtração. Então 9 menos 6 é 3. Aí ele continua lá. Ó, 3 mais A2, que é 8, menos B1, que é 7. Vai dar mais 8, 11, menos 7, 4, que é o resultado aqui, ó. Gabarito, letra B. Novamente, toma uma questão de matemática. Né? Dessa bateria de questões aqui, a gente vai ver daqui um pouquinho. Eu acho que é já a partir da próxima. A gente precisa já encaixar mais informática na coisa. Mas até aqui, ó, essas primeiras questões de cálculo, todas elas foram muito mais matemática do que propriamente a informática, né? Agora sim, vamos lá. Essa questão 9, ela é uma questão mais técnica, que ela vai exigir um pouco mais de entendimento sobre estrutura de função. Além de saber que a soma C soma com critério, soma C vai somar, C atender o critério. Média C vai fazer a média, C atender a um critério. Então, as funções do tipo C, soma C, média C, conte C, né, qualquer ticaracatica C lá, é funções que estabelecem condições e critérios. Nesse caso, vai somar C atender a um critério. Só que você precisa avaliar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o intervalo, o critério e outro intervalo. E agora, Rani? Ele vai olhar de B2 até B9. Ele vai olhar de B2 até B9. Quem é maior que 32? Maior que 32. Olha a operação matemática. Maior que 32. Menor que 32. Menor igual, maior igual, diferente ou igual. Né? Então tem que tomar cuidado nos caracterezinhos aí. Maior que 32. Quem é maior que 32 aqui? Se você olhar, tem ninguém, né? Não tem ninguém. Mas observa que ele traz para a gente um outro intervalo, ó, de D2 até D9. De D2 até D9. Quem é maior que 32? Também não tem. Eu tenho um igual. Eu tenho o número 32 aqui. Eu tenho um cara que é igual, mas maior não tenho ninguém. Então, nesse caso aqui, o resultado é 0. E observe o que a questão fala. Vamos lá. Eu primeiro trouxe aqui a ideia da função, porque a gente tem 2 intervalos e um critério. Agora vamos entender o que a questão traz, certo?
Mas só levando em consideração a estrutura da questão, você já consegue eliminar questões alternativas. Já consegue eliminar. Vamos ler o item, a gente trabalha com mais calma. Venha. A planilha a seguir apresenta um inventário de equipamentos de tecnologia da informação da empresa. Os dados explicitados nas colunas são autoexplicativos. E a última coluna apresenta a participação do tipo de equipamento existente. O gestor necessita criar uma nova célula que mostre a quantidade de máquinas pertencente ao inventário que possui menos de 32 GB. Para tanto, ele aplica a fórmula indicada na alternativa. Se ele está pedindo, eu quero saber quem tem menos de 32 GB. Menos de 32 GB. Bom, fala comigo, bebê. Lembra que eu falei que estrutura você já consegue eliminar alternativas? Só olhando a estrutura você já consegue eliminar as coisas? Certo? Então vamos lá. Se ele pediu quem tem menos de 32. Aí ele vai primeiro lá, ó, letra B, de B2 até B9. Quem é menor que 32? De B2 até B9. Todo mundo é menor que 32. E olha lá, de D2 a D9. D2 até D9. Quem é menor que 32? Todo mundo não, né? Exceto esse aqui que é igual, o resto todo mundo é menor. Mas espera aí, eu vou somar esse intervalo e eu somo esse intervalo? Não, senhor, não, senhora. Primeiro você tem o intervalo do critério, depois o critério e o intervalo da soma. Primeiro intervalo que você estabelece é o intervalo de onde nós vamos fazer essa comparação. Então esse D2 até D9, eu não vou olhar aqui ó, de D2 até D9 quem é menor que 32. Esse último intervalo, ele é o intervalo onde as linhas serão somadas. Vamos lá, de novo para a prática. Aqui eu estou dando uma aula de novo para ti, né? Vamos lá, ó. Letra B. De B2 até B9, quem é menor que 32? De B2 até B9, quem é menor que 32? Ó, de B2 até B9, quem é menor que 32? Nós temos essa e essa linha. O que vai acontecer? Ele vai somar de D2 até D9, ele vai somar de D2 até D9, automaticamente ele soma as linhas que atenderam o critério, ou seja, ele vai somar todas as linhas. Só que se você observar, a questão fala assim, ó, o inventário que possui menos de 32 GB. Espera aí, essa coluna é a coluna dos gigas ou é a coluna da quantidade? Essa que é a coluna dos gigas. Onde eu quero chegar? A simples leitura da questão, com a leitura da tabela, você não precisa nem perder tempo resolvendo a questão. Você já sabe que o intervalo do critério é a letra D. Por que, Rani? Porque está escrito aqui em cima, ó. Critério, aqui está escrito, ó, memória giga. Né? Deixa eu colocar lá na tela cheia para você ver. Está escrito aqui, ó. Depois você pega no material, você olha aí. Se não conseguir enxergar direito aqui, você olha aí no PDF disponível que está bem detalhado aí para você, tá? Memória em giga, ou seja, a coluna letra D é a coluna do critério. Lembra que eu falei? Intervalo do critério, critério, intervalo da soma. Então, só analisando a estrutura da função, tu já consegue eliminar a letra B. Por quê? Primeiro ele está analisando a letra B, ó, a coluna B. Não é a coluna B que eu vou avaliar se é menor que 32. É a coluna D que eu vou avaliar se é menor que 32. Aí sim eu vou somar, a quantidade. Mas o intervalo do critério é na letra D, certo? Essa questão é uma questão mais técnica, claro, por isso que você precisa estar bem caprichadinho lá no soma C, média C. Inclusive, existem duas estruturas de soma C. Existe essa estrutura, onde você tem o intervalo do critério, critério, intervalo da soma, essa estrutura maior, e tem uma outra soma C mais simples, que é o intervalo da soma e o critério.
só 2 campos. Aqui você tem 3 campos, né? Mas existe a opção também de trabalhar só com 2 campos. O intervalo ali para ser analisado e somado e o critério, né? Um único intervalo e o critério. Aí você analisa aquele intervalo e soma o que deu certo ali. Então tem 2 formas de trabalhar com a soma C, tá? Questãozinha número 10. Com base na planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Olha o que ele está fazendo nesse caso, ó. Você vai trabalhar com a prioridade no que está entre parênteses. Aqui vai ser x dividido por y mais o resultado de máximo, a função máximo de A1 até C2. Então você vai ter que no final fazer uma divisão e uma soma. Tá vendo? Então isso aqui é a operação matemática. Vamos lá, substituindo os valores. B2, 10. 10 vezes 6 dividido, aqui, né? Vamos colocar aqui um parêntese, por B1 que é 2, potenciação de A1 que é 3. 2 elevado à terceira potência, mais o resultado de máximo de A1 até C2. De A1 até C2, qual é o máximo? O cara máximo aqui, você concorda que é o 20? É o 20, né? Então nós temos ali 10 vezes 6, 60. 2 elevado à terceira potência vai dar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, vai ser 2. Elevado à terceira potência vai ser 8, né? 2 vezes 1, 2. Aí, beleza. Então, 60 dividido por 8, 7,5, mais 20, 27,5, gabarito alternativa letra C. De novo, uma questão que envolve um pouco da informática com mais matemática, né? O bicho pega pro teu lado na matemática aqui. Não tem por onde correr. Certo? Gabarito letra C. Bora! 11. Com base nos dados da planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Mínimo de B1 até C2 vezes um continuum de A2 até C2 mais o máximo de A1 até B2. Bom, o mínimo e o máximo a gente já tem passado aí nas outras questões, mas agora o que é o continuum? Continuum de A2 até C2. Continuum é a quantidade de células que estão preenchidas por números. Nesse intervalo, quantas células são números? 3 células. Então o resultado é 3. Rani, eu vou somar todas elas? Não é soma, é continuum. Tem o contar vazio. Se fosse contar vazio, quantas células são vazias? Nenhuma. Então o resultado era 0. Tem o conte valores. Quantas células estão preenchidas por qualquer valor? 3 células, seja texto, número, qualquer valor. Conte valores. Então existem as funções de contagem. Conte C, conte num, contar vazio, conte valores. Você precisa dar uma olhada nessas células de contagem, tá? Aqui, a gente vai fazer lá, ó, mínimo de B1 até C2. De B1 até C2, o mínimo, 11. Mais o máximo de A1 até B2. Quem é o máximo? 44. Então, 11 vezes 3, 33, mais 44, 66, 77. Gabarito, letra D de docinho. Certo? Então, aqui, ó, quantas células estão preenchidas por números de A2 até C2? Conte C. Quantas células atendem ao critério? Conte valores. Quantas células estão preenchidas por qualquer valor? Conte num. Quantas células são números? Né? Então, você precisa verificar a quantidade de elementos de acordo com o critério, com o sistema ali, que é num, valor, vazio, né? Tem que avaliar esse tal desse conte aí. É importante, hein? Bora! Mas é chatinho, né? Vamos ser sinceros, depois que você pega o esquema, depois que você estuda as funções e as fórmulas, né? Depois que você estuda as funções e as fórmulas,
aí aplicar a matemática. De resto, a informática vai embora. A informática fica fácil. O chato é a operação matemática. O chato é a aritmética, né? Ó, nesse caso aqui, essa questão, ela já é aqui, vamos pôr 99% informática. Essa questão já não tem muita operação matemática que você vai envolver aqui. Por quê? Nessa questão você precisa ter o conhecimento da função proc-v, proc-h, proc. O que é a função proc-v? Ela vai procurar um valor. Ela vai procurar um valor. Só que você precisa estudar a estrutura da função proc-v. Onde eu vou procurar? Qual valor eu vou procurar? Eu encontrei aquele valor, eu retorno o quê? Então, a função proc-v, você precisa estudar a estrutura dela, certo? Nesse caso, meu lindezo, minha lindeza, a questão fala assim, ó, você montou uma planilha que tem uma célula onde se coloca o nome da montadora e no campo, que é a célula A13, e ao lado são apresentadas as quantidades em estoques de diversos tipos de veículo. A fórmula apresentada na célula E3 se encontra descrita em... O que eu tenho em E13? Vamos lá. E3 eu tenho 17. O que aconteceu nesse caso? Ó, você tem uma planilha onde se coloca o nome da montadora. Você coloca o nome da montadora. Meu gato, minha gata, a IBFC, ela tem muito disso de você entender a planilha. Você precisa olhar para a planilha, entender a planilha, né? Ela não vai descrever lá, colocar 50 linhas descrevendo a planilha. Ela falou, ó, eu tô te dando a planilha. Entenda aí a planilha, se vira aí, entenda ela e me traga o resultado. Você precisa ter noção do conceito da planilha. Então, ó, se coloca a montadora. E no campo, célula A13. Ó, célula A13. Tá vendo? Aí a gente coloca a montadora, né? Que seria a marca. Vamos pensar assim. E ao lado são apresentadas as quantidades em estoques de diversos tipos de veículo. Veículo popular, veículo de nível médio, veículo luxo, SUV, certo? Então é o que ele está falando para a gente. A fórmula apresentada na célula E13 se encontra descrito em... Poxa, peraí, esse número 17 surgiu de onde? Você vai falar, sei lá, da onde que surgiu esse 17? O sangue de Jesus tem poder nesse 17 aqui. Da onde que surgiu esse 17? Peraí, se está escrito Volkswagen, primeira coisa que eu olharia, tem 17 relacionado ao Volkswagen? Tem o tal do SUV. Tá vendo? Ó, primeira coisa que eu ia olhar. Tem ali o 17? Tem. Então, peraí. Faz sentido a Volkswagen aqui e o SUV para cá. Tá vendo? Se você observar, olha aqui, ó. 23, 5, 5, 17. Ele repetiu a linha 4 para cá. Então, o que ele fez nesse caso? Ele procurou por Volkswagen e pediu para retornar a coluna respectiva aqui para SUV. Ele pediu, ó, procure por Volkswagen e me retorna a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, né? Ele está pedindo para retornar a quinta coluna nesse caso aqui. Então, vamos procurar pelo que está em A13, que é o que a questão fala, em A13. Precisa começar por A13, que é o valor que nós estamos procurando. Então, beleza, todas elas obedeceram aqui. Eu vou procurar onde? Eu vou procurar dentro desse intervalo aqui. De A3 até E10, porque é a estrutura da função proc-v. Você precisa determinar o intervalo. Onde que eu vou procurar e de onde que vai sair o resultado. Você precisa colocar o que você vai procurar e o resultado precisa estar dentro desse intervalo. Então vamos lá, de A3 até E10. A3 2.E10, A3 2.E10, A3 E10, A3 E10. Beleza, todas aqui atenderam também. Agora eu vou retornar o quê? Eu vou retornar o que está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna.
eu retorno o que está na quinta coluna. Ó, retornou na quarta, retornou na quarta, retornou na quinta, retornou na quinta. Opa! Eu já tenho duas possíveis questões nesse caso aqui. Fico com a letra C e a letra D. Qual é o último campo? Aqui eu falei, essa questão é 99% informática. Não é nem 100%, tem um pouquinho de português aqui, né? Mas vamos lá. O que é esse último campo? Esse último campo é facultativo. Se ele vai retornar por aproximados, sim ou não. E quais são os dois valores que eu coloco nesse campo? Verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso, ou coloco 1 ou 0. Eu coloco alguma coisa diferente de verdadeiro ou falso, 1 ou 0, eu não posso colocar nada diferente, senão esses 4 elementos aqui. Se você observar a alternativa letra C, coloca o número 4. O número 4 não pode ser utilizado, então a gente fica com a letra D. Só que essa questão 12 é uma questão muito trabalhosa. Ó, a gente leva uns 4 ou 5 minutos para resolver ela. Mas é uma questão que, sinceramente, depois que você entende a estrutura. Qual é a estrutura do PROC-V? Primeiro elemento que tem entre parênteses. Primeiro elemento, o valor que eu estou procurando. Depois, o intervalo. Depois, a coluna de retorno. E depois, facultativo, se você vai retornar por aproximados ou não. Se você optar por retornar aproximados, é verdadeiro ou 1, falso ou 0. Um desses 4 elementos aqui. Essa questão é a mais tensa da nossa bateria aqui e, se a banca trouxer, vai ser a mais tensa da informática também. Certo, meu gatinho, minha gatinha? Se você ficou com dúvida em alguma das correções aqui, clica, volta, assiste de novo, vamos para cima, que eu tenho certeza que você vai moer a parte de informática. É só passar aí pelo conteúdo, ver a teoria se ficou com dúvida e tal. É impossível não se dar bem, cara. É só fazer o que a gente fala aqui no projeto que vai dar certo para você. Te aguardo no próximo bloco, fica com